Hello Hugglers, Thiago Ribeiro aqui, CEO da Huggle Education, e eu tô de volta para mais um episódio das dicas do CEO. Terceiro episódio eu vou falar sobre estudo, formas de estudar. Primeiro episódio eu tratei de revision, que é, na minha opinião, a parte mais importante quando a gente fala de método direto de ensino, que é o método que a gente usa. Depois do segundo episódio eu falei sobre New Work, que é o ensino das palavras novas. E agora eu vou falar sobre a forma dos alunos estudarem para verdadeiramente aprenderem o idioma. Mas por que só frequentar a aula não é suficiente? Frequentar a aula é fundamental, é a primeira parte, não faltar, não chegar atrasado. E isso é suficiente ou não? Depende. Por que a resposta é depende? Vamos falar, por exemplo, de esporte. Você pega um cara como Romário, notoriamente é um cara que nunca gostou de treinar. É um cara que furava, inclusive, algumas concentrações. E quando chegava no dia do jogo, o que acontecia? Ele arrebentava. Era um cara que tinha férias estendidas, que tinha privilégios, porque ele tinha o dom, ele nasceu com o dom. Era o cara que pegava a bola dentro da área, você já podia começar a celebrar, porque ele raramente perdia um gol. E por que eu estou falando, estou dando esse exemplo do Romário? O Romário era um cara que, mesmo não treinando no limite, não treinando tão forte quanto outros jogadores, às vezes até faltando, chegando atrasado a treinamentos, o cara foi escolhido por Deus, né? Ele já tinha o dom. Então, mesmo não dando tudo dele, dando tudo de si no treinamento, ele era acima da média na hora do jogo. Isso também existe dentro do estudo de idiomas. Tem pessoas que já têm uma habilidade inata para falar outras línguas. Eu já tive um aluno que o cara fazia aula sem livro. Ele, na hora de corrigir o ditado, eu ainda não falei, vou falar de ditado em algum outro vídeo, mas ele pegava um livro emprestado de um colega, rapidinho, sentava lá, escrevia, corrigia o que ele tinha escrito e devolvia. E era o melhor aluno da sala, tirava as melhores notas sem comprar livro, sem ter o que estudar em casa. Então ele era um cara muito acima da média, um cara com habilidades naturais, que apenas frequentando a aula ele já estava acima da média, ele já desempenhava, já aprendia o idioma, tanto é que ele ficou fluente rapidinho. Mas isso aí é exceção à regra, a gente não pode se basear num caso desse para tomar como regra. É a mesma coisa que falar, meu avô fumou até os 80 anos e foi sempre saudável. Exceção à regra. A maioria das pessoas que fumam da adolescência até os 80 anos de idade vão morrer em decorrência de algum problema relacionado ao cigarro, isso é o fato. Então a gente não se baseia à exceção. Assim como tem o exemplo do Romário, que era um cara que treinava menos do que os outros jogadores e entregava muito mais na hora do jogo, você tem o exemplo oposto, do Bernardinho, jogador de vôlei e ex-técnico da seleção brasileira de vôlei. O Bernardinho, no livro que ele escreveu, Transformando Suor em Ouro, transformando suor em lágrima, acho que é Transformando Suor em Ouro, procura aí na internet que você vai achar, é o livro do Bernardinho, um livro sensacional, faz tempo que eu li. Mas nesse livro ele se descreve como um jogador, um bom jogador, um jogador quase que mediano. E como é que esse cara foi parar na seleção? Porque ele treinava mais do que todos os outros jogadores. Ninguém treinava tanto quanto ele. Então, de tanto que ele se dedicava, de tanto que ele se esforçava nos treinamentos, ele foi melhorando a sua técnica. Então ele era um cara desprovido de dom, vamos dizer assim. Mas ele compensava no esforço, na técnica, na resiliência, na prática. Ele praticava mais do que todo mundo. Aquele cara que chega antes e sai mais tarde. O Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, enfim, temos grandes jogadores que fazem o mesmo, fizeram o mesmo, chegava mais cedo, saía mais tarde. Então, sim, para um cara como o Romário, tudo bem, é diferente, é dom, mas para a maioria das pessoas não tem segredo, é suar, é se esforçar, é fazer mais do que a média faz. Então, esse vídeo aqui, eu quero enfatizar o seguinte. Antes de falar de dar dicas de como estudar de fato, aqui a ideia é você entender que se o seu objetivo é ficar fluente no idioma, você vai precisar se esforçar. Primeiro, se conhecer. Se você é aquela pessoa que não está
e não tem um dom, vamos dizer assim, está desprovido aí desse dom divino de assistir 50 minutos de aula todo dia, isso ser suficiente para você, tem jeito. Se você quer ficar fluente, vai ter que estudar bastante. Mas estudar da forma correta. Por isso, não perca o próximo episódio, que nele eu vou dar dicas práticas do que você deve fazer para você evoluir no estudo, na prática, aliás, né? Não, evoluir no estudo não adianta. Você tem que evoluir no aprendizado e na hora de praticar a língua inglesa. Mas para que esse vídeo aqui não fique apenas com teoria, eu vou falar de uma coisa prática. Só que eu vou falar do que você não deve fazer, do que você deve evitar se você quiser verdadeiramente aprender inglês. Não traduza. Quanto mais você traduz, mais mais difícil vai ficar o aprendizado, mais lento vai ficar seu aprendizado. Não caia na armadilha de traduzir. A tradução, num primeiro momento, ela facilita o processo para você, porque você vai olhar o significado da palavra. Water significa água. Talk significa conversar. E a tendência é de você esquecer isso rapidamente. E digo mais, mesmo que você lembre, a pessoa que se acostuma a traduzir, ela rapidamente vai encontrar uma barreira. Qual é? Imagine que você sempre traduz. Quando são palavras soltas, você consegue traduzir. Mas na hora que eu começo a conversar com você e falar continuamente, ter um diálogo, você não vai acompanhar. Porque tudo que eu falar, você vai tentar traduzir cada uma das palavras e você vai começar a se perder. Porque quando você está lá atrás traduzindo as primeiras palavras que eu falei, eu já estou lá na frente. E aí você não acompanha mais. Então você não consegue acompanhar, por exemplo, uma reunião que tem pessoas que falam uma em cima da outra. Então não caia nessa armadilha, não traduza. Tem escola aí até que tem canetinha que traduz. Para o marketing é lindo, para a prática é uma porcaria, atrapalha, não faz o menor sentido pedagogicamente falando. Então não caia na armadilha, não traduza. E aí você pensa nesse momento, mas como é que eu faço para estudar se eu não vou traduzir? Assiste o próximo vídeo que eu vou te dar várias dicas de como evitar tradução ao estudar o idioma que você está aprendendo. No caso aqui, estou falando de inglês, mas isso se aplica também para espanhol e outros idiomas. Até o próximo episódio.